Olá a todos, meu nome é Michele Miltons, eu sou professora de Economia e também coordenadora da Ciclo Ensino à Distância e Editora Limitada. E esta aula é uma aula inaugural do curso extensivo online que iniciou dia 24 de abril com esta aula inaugural. Digo iniciou porque neste momento estou fazendo uma regravação desta aula com o objetivo de torná-la um pouco mais objetiva do que foi a ministração ao vivo e desta forma ela possa ser útil tanto para alunos inscritos regularmente no curso, quanto pessoas que estão apenas conhecendo o nosso método e ainda decidindo se cursarão as aulas conosco. As aulas efetivamente começaram dia 28 de abril e vão até dia 14 de novembro de 2014. É um curso extensivo, portanto. Aos que desejarem ainda efetivar sua matrícula, não haverá prejuízo de conteúdo, já que as aulas também são gravadas e disponibilizadas aos alunos por um período de 20 dias. Então, se esse é o seu caso, aproveite e ainda faça inscrição conosco. O objetivo desta aula é passar para vocês informações sobre essa empresa, Ciclo Ensino à Distância, já que trata-se de uma empresa nova, né? A nossa proposta, um pouco do nosso curso, falar sobre o nosso corpo docente e também sobre o sistema de ensino à distância que nós utilizamos. Vamos começar então pela instituição. A Ciclo Ensino à Distância Editora é uma empresa formalmente constituída. Sede operacional, estúdio de filmagens localizado na cidade de Maringá, que é onde eu, Michele, resido atualmente. Aqui está o CNPJ, então uma empresa direitinho. Uma empresa recém-nascida mesmo, iniciou suas atividades em julho de 2013 e começamos com cursos em videoaulas de História do Brasil, Francês, Espanhol e Economia. Esses cursos eles estão em andamento e existem módulos já disponíveis para aquisição de alunos, como o módulo 1 e 2 de História do Brasil, o módulo de Francês, que está completo, mas é um curso que foi feito voltado para a terceira fase, quando ela era discursiva. Então, neste modelo de prova objetiva, o curso de francês não foi elaborado para isso, foi elaborado para a fase discursiva. Nós ainda achamos que a fase discursiva pode vir a voltar e, portanto, mantemos o curso à disposição. Curso de espanhol, ministrado pela professora Raquel Costa, com apenas a modalidade básica, por enquanto disponível, e ainda esse ano liberaremos também o nível intermediário e avançado. E economia com o curso de exercícios, que é um curso longo de 25 horas, onde o aluno vai fazer muito exercício. São 160 exercícios comentados para que o aluno entre, principalmente na primeira fase da prova, bem seguro para a economia, tá? Faremos também novas aulas em vídeo ao longo desse ano. Então, para os que desejarem uma adaptação bem flexível, um cronograma bem flexível, o vídeo pode ser uma boa solução. Então, teremos a continuação destes módulos, História do Brasil, Espanhol e Economia. Teremos também o lançamento do curso de Produção Textual, de História Mundial e também de Política Internacional. As demais matérias avisaremos no momento, a partir do momento que forem sendo liberadas. E atualmente, então, a Ciclo EAD acaba de lançar o seu primeiro curso extensivo online. E a nossa proposta, ela é uma proposta que tem um entendimento de que a preparação para o Rio Branco é um processo muito difícil, um processo gradual e muito intenso. Requer uma disciplina muito grande, dedicação, esforço, foco. Então, nós estamos aqui para ajudá-lo. Então, apesar da empresa ser nova, os professores já estão no mercado há mais tempo. Então, eles já conhecem a prova, já têm toda a condição de prepará-lo de forma competitiva. Falaremos sobre cada um deles daqui a pouco. Estamos aqui para ajudar você a vencer essa etapa. E já que estamos falando de uma caminhada árdua, vamos fazer uma pequena abordagem aqui sobre essa caminhada, que nós comparamos, na verdade, com uma escalada, Já não é mais uma corrida de velocidade, simplesmente. Talvez não seja nem só uma maratona, onde você precisa apenas de resistência, mas consideramos que a figura da escalada é bem apropriada, afinal de contas, estamos lidando com uma prova extremamente competitiva, que vai requerer do candidato uma preparação muito pesada, muito forte, em várias frentes. Então, existem ferramentas que são necessárias e existe também uma disciplina que o aluno vai precisar desenvolver se quiser realmente atingir o pico, atingir a vaga, o seu alvo.
Então, nossa primeira sugestão é que você comece certo, né? Para aqueles que estão iniciando o processo de estudos agora, que vem a diplomacia como objetivo, é muito interessante você já começar preparando-se desde cedo de forma adequada, usando as ferramentas corretas. Então, nesse desenho aqui, que vemos o garotinho, todos os desenhos aqui foram extraídos de fotos da internet, tá? Mas esse garotinho aqui, ele nos dá uma boa alusão sobre o nosso começo nessa carreira. Se você já começa, né, bem equipado, indo nos livros corretos, nas bibliografias mais aceitas pela banca, você já vai provavelmente encurtar muito caminho que você teria se você tivesse começando sozinho, né, pegando um edital sozinho, no cru e falando, e agora, né, qual o livro que trata sobre isso? Vou lá, vai lá, lê um livro enorme, se dedica a leituras muito extensas e talvez na hora da prova você não conseguiu acumular aquele conhecimento objetivo, aquela capacidade de discernir e de resolver questões. Então, se você já tiver essa orientação no princípio, se você já puder ir para os livros certos, os autores corretos, fazer exercícios que produzem resultado, existem várias técnicas, não exatamente técnica decorada, mas sugestões que até todos os concurseiros conhecem, mas que precisam ser corretamente utilizadas, como, por exemplo, resolução de provas passadas, atenção a determinados sites da internet, cuidados com posições, né, posições políticas ou posições pessoais devem ser evitadas e várias outras dicas, né, de professor que podem te ajudar a cortar caminho, né? Se você já começa com a ferramenta adequada, a chance de você ir mais longe é muito maior. Essa foto aqui, ela faz alusão ao nosso trabalho, né, ao trabalho dos professores. Se você treinar de forma orientada, muito provavelmente você vai maximizar os seus resultados finais. Porque você poderia muito bem fazer, e todos podem, claro que é a condição para qualquer pessoa, fazer essa caminhada sozinho, digamos, né? Eu digo assim, sem a ajuda de uma orientação de um professor. Você pode fazer essa caminhada com amigos, enfim. Mas vamos dizer que a maior parte é um estudo solitário. E claro que é possível da mesma forma você atingir o seu objetivo, mas a orientação ela produz essa maximização de resultado, porque o professor está ali porque ele já conhece a prova, já conhece as manhas, já viu, né, o sofrimento de tantos outros candidatos antes de você e portanto ele pode te ajudar a perceber certas coisas com uma velocidade maior. Isso em geral vai minimizar um pouco, pelo menos um pouco, o seu tempo de estudo, né? Então o professor ele é um parceiro, o professor está aí para te ajudar a vencer. Não apenas o professor pode ser um grande aliado nesse estudo, como também os amigos de estudo. Então nós da Ciclo Ensino à Distância, nós valorizamos muito a formação de grupos de estudo. Se nós estivéssemos num curso presencial, esse processo seria muito natural. As pessoas ao final da aula se reuniriam e conversariam, olha, vamos estudar juntos, quais livros que você tem, qual é a sua formação, onde você pode me ajudar. E isso seria algo que necessariamente aconteceria, né? As panelinhas seriam muito bem-vindas. No entanto, num curso virtual, esse tipo de formação de grupo precisa ser estimulado, ele precisa ser iniciado por alguém, né? Inclusive, no momento que eu gravo, já existe a formação de um grupo no Facebook dos alunos da Ciclo que podem, então, ter a oportunidade de otimizar os seus estudos a partir da ajuda mútua, colocando textos. Tem pessoas que já têm base melhor em determinadas disciplinas e pode ajudar, né? Fazendo grupos de estudo mesmo, porque isso vai não apenas melhorar os seus resultados, como também vai produzir um sentimento assim de força, né? De continuidade, de estímulo, um ajudando o outro, um estimulando o outro, porque para todo mundo a tarefa é árdua, né? Aquele carinha da moça mostra que a tarefa é difícil, mas a ajuda ela te estimula a seguir. Além disso, você vai precisar de uma dose muito grande de disciplina, de objetividade e de pragmatismo. Para que você consiga atingir uma meta tão difícil como essa que você escolheu, você vai precisar ser muito disciplinado, né? Então você vai abrir mão de muitas coisas. E é necessário, na hora de decidir-se por um curso preparatório, antes de fazer um investimento, se você está disposto a entrar nessa rotina de disciplina. Porque ela tem um preço alto, né? Ela tem um preço alto na sua família, no seu dia a dia. Você vai precisar abrir mão de determinadas coisas, não vai perder a sua vida totalmente, mas vai sim pagar um preço alto por isso, né? E esse preço engloba vários tipos de custo de oportunidade, várias coisas que você deixa de fazer para poder estar estudando.
E muitas vezes essa tarefa é muito ingrata, porque muitas vezes ela não flui do jeito que você gostaria. Uma coisa que é importante, que todo candidato tem em mente, é que a sua vida não é um fluxograma, né? A sua vida, ela não é quadradinha, ela não caminha exatamente como você planejou. Muitas coisas vão acontecer, e eu não quero ser profeta do caos, mas já te digo, você vai ter problemas esse ano, você vai ter problemas ano que vem. Problemas na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos, problemas nas suas finanças, problemas na sua saúde, né? Uma ou outra coisa, pelo menos, vai chegar na sua vida. Isso faz parte da nossa humanidade. E você vai ser forçado a abandonar o seu cronograma uma vez ou outra. E isso pode trazer uma dose grande de desestímulo. Mas como eu disse, a escalada, ela é uma tarefa que se faz passo a passo. Você vai subindo a montanha devagar, né? Você sobe, daí você cai, você vai lá, né? Descansa, toma água, começa novamente. E assim você vai passo a passo até chegar no topo. Não há um helicóptero ali para te dar uma carona. Você vai precisar fazer todos os passos. Mas a vida vai te derrubar. A vida vai te derrubar várias vezes, então você vai precisar de objetividade para voltar onde você estava. Olha, aonde que eu parei? Eu parei aqui? Então, ok, então a partir de agora eu vou começar a partir daqui, vou dar um recuo e vou avançar novamente e assim até que se chegue ao final, tá? Então, não diria nem aquele jargão de concurseiro, né? A gente não estuda para passar, estudamos até passar, né? No caso aqui da diplomacia, eu acho que além dessa questão do estudar até passar, estudar para passar, é importante que você faça uma autoavaliação sobre os seus objetivos. Se a diplomacia é realmente um objetivo para você. E em algum momento da sua caminhada, se você resolver mudar o seu objetivo, começou por aqui, mas agora eu quero fazer um outro concurso, que não considere essa caminhada como uma perda de tempo ou uma derrota, né? Que ao longo dessa escalada você possa também acumular habilidades, acumular conhecimentos e eles sejam úteis para você em outras áreas da vida. Então, esse discurso que nós temos, né, em redes sociais, entre amigos, não, estamos todos no mesmo barco, temos que nunca abandonar os nossos sonhos. Ele é muito bonito, gente, mas vamos comentar, ele é um pouco romântico, né? Por exemplo, esse ano de 2014, nós estamos falando de 18 vagas. Então, ainda que eu, pelo menos, conheço no mínimo, 150 pessoas extremamente capacitadas a conseguir essa vaga. Nós temos apenas 100 que passaram, mas temos um grupo maior do que esse, extremamente capacitado, competitivo e que pode sim chegar e que merecia chegar. Tem condições de ser um excelente diplomata, representar muito bem o Brasil e seus interesses nos foros internacionais. No entanto, né, qual é a realidade? A realidade são 18 vagas. Né? Essa é a realidade nua e crua. Então, talvez você vai ser uma dos 18 que vai fazer parte desse corpo esse ano. Você vai ser um dos 30, talvez, que façam parte do corpo ano que vem. Mas existe um bom grupo que vai insistir e não vai fazer parte dessas vagas. E uma coisa eu digo, não se iluda. Você entrou numa caminhada, você vai subir uma montanha, você vai dar o seu melhor, você vai se dedicar, você vai gastar dinheiro, tempo e recursos, você vai ter custos de oportunidade. Você vai precisar entrar no mundo onde você também vai ter que lidar com outras questões, se eu gosto do professor, se eu gosto daquela matéria, se vai dar certo, se não vai. Enfim, tudo isso você vai em prol de um objetivo. E você deve ser determinado, sim, como o olhar dessa moça nos passa, né? Mas eu, pessoalmente falando, seja determinado, mas não seja obstinado. Determinação significa perseverança para chegar até o seu objetivo. Obstinação significa, apesar da vida estar te clamando para você mudar o rumo, você permanece assim completamente cego até o seu objetivo. Então, nesse sentido, eu vou contra todas as pessoas e cursinhos e alunos e tudo que falam pra gente, não, você tem que ir até o fim. Sim, você deve ser determinado, deve ter disciplina, objetividade e pragmatismo. Mas se você não quer entrar numa depressão profunda, não faça do Rio Branco, a diplomacia, a sua respiração, entende? O seu motivo de vida, a sua vida é muito mais do que isso. Sua vida é sua família, sua vida é o seu profissionalismo, toda a sua formação acadêmica, a sua vida são as oportunidades que você vai ter. Então, neste momento, você decide, eu quero ser diplomata, quero, então eu vou dar o meu melhor, eu vou me disciplinar, eu vou estudar, vou ser objetivo, eu vou fazer passo a passo. A vida vai me pregar peças e eu vou saber lidar com elas. Eu vou chegar até o fim. Mas se eu estiver quase no fim, e eu, mesmo assim, apesar de ter feito tudo, não entrar, eu continuo sendo um vencedor que vou tentar outras alternativas. Tá bom, gente? Porque
Nós queremos que vocês passem. Claro que o curso ciclo quer ser um estouro de aprovação, é lógico, isso é natural, isso qualquer professor quer, não só para levantar um troféu, mas para se sentir realizado. Olha, valeu a pena meu esforço, né? O fulano chegou. Esse é o nosso objetivo. Mas também sabemos que por trás disso existe um monte de decisões, um monte de coisas que precisam ser levadas em consideração de forma fria, de forma racional e também de forma emocional, tá? Parece conflituoso, mas não é. Em alguns momentos você vai ser mais racional, em outros momentos você vai ser mais sentimental, emocional, pensar também no teu coração, as coisas que você gostaria de chegar, tá? Então, se você optou por fazer este trajeto, então foque, seja disciplinado, seja objetivo e faça o seu melhor. Você está fazendo para conseguir. E conseguir ano que vem, não conseguir daqui 25 anos, tá? Esse negócio de, vamos estudar 312 anos para só então me tornar diplomata, ele produz muita ilusão também. Eu observo que todo aluno que faz um planejamento muito distante, ele fica relativamente, ele não consegue ter a disciplina necessária todos os anos. Você estuda para passar sempre no ano seguinte, estou em 2014, então para passar em 2015. Se por acaso em 2015 você não conseguiu por pouco, você tem gás para até 2016. Agora, se você já está planejando passar em 2018, você provavelmente não tem a disciplina esse ano suficiente para ser um candidato competitivo em 2018, porque você já está olhando para 2018, então você usa o 2018 como uma desculpa esfarrapada para não ir bem em 2015. Gente, você está estudando para a próxima prova. Você vai dar o melhor na próxima prova. Você não vai se assustar se ver seu nome na lista de aprovados do TPS. Você está pronto para a segunda fase. Está se preparando para a terceira. Tem condições de competir até o fim, com a cabeça erguida e com toda uma bagagem acumulada. Esse tipo de aluno vai vencer. Isso não depende de estar com a ciclo, de estar com quem for. Isso depende de você, tá bom? Outra coisa que você vai precisar de mais, você vai precisar, além do foco, que é uma palavra repetida e necessária, de constância. Você vai chegar lá se não perder a sua meta. Ao longo da caminhada, quando você para refletir, é a diplomacia mesmo que eu quero? É. Se é, então você não pode perdê-la de vista e manter a sua constância. Se em algum momento do caminho a vida lhe pregou uma peça, aconteceu alguma situação que te fez parar, você simplesmente para de estudar, resolva essa situação, né? Vai lá, resolva a questão com a família é mais importante do que a diplomacia. Você tem dúvidas disso, não tenha mais. A sua família sempre foi, sempre será mais importante do que o seu trabalho. Se o seu trabalho é mais importante para você, eu, Michele, falo por mim, não pela Ciclo, falo que você deve rever os seus valores, né? Então, resolva o seu problema, resolva o seu relacionamento. O aluno, ele não é muito produtivo quando ele está com problemas de relacionamento, assim, no núcleo familiar. Então, resolva aquilo, dê atenção para o que é importante. Aquilo estando resolvido, ou pelo menos encaminhado, você tem cabeça para se dedicar, né, sem culpa para a sua prova, para o seu objetivo. As demais coisas você pode administrar, mas os relacionamentos precisam ser muito bem cuidados. Então, para você ter constância no seu estudo, você não pode descuidar dessas coisas, né? E agora, falando só em termos de estudo, é muito mais interessante o aluno que estuda talvez 6 horas diárias, mesmo com constância, talvez 4 se você trabalha ao longo do dia, do que aquele aluno que fica 10 dias sem estudar e quando pega a matéria ele quer ler um livro inteiro num único dia. Sabemos que a absorção dele será muito menor. Então, aquele devagar e sempre, que depois vai se tornar um rápido e sempre, precisa te acompanhar em toda a trajetória. Essa é uma das razões, pessoal, pela qual a Ciclo EAD está optando, escute bem, por deixar os vídeos das aulas gravadas apenas 20 dias disponíveis para o aluno. É evidente que, comercialmente falando, seria muito mais interessante, que assim já como outros cursinhos fazem, nós possamos deixar o vídeo liberado para você até o final do curso. Afinal de contas, nós temos posse das aulas, nós poderíamos fazer isso, né, sem prejuízo para o curso. Mas como que nós, professores que temos a missão de transformar você em um aluno extremamente competitivo, capaz de conquistar uma vaga ano que vem, como que nós podemos fazer isso se nós não colocarmos você em forte disciplina? A gente precisa que você seja disciplinado. Então, a gente precisa que dentro de 20 dias você tenha assistido os vídeos. Se nós estendermos o prazo, digo isso por experiência própria, tá? Tem um curso online, sei que os alunos vão empurrando quando a aula está disponível gravada, tá? Se você tem um prazo, você vai precisar se organizar dentro daquele prazo. Porém, tá? Porém que fique marcado e gravado isso, né?
como eu disse, às vezes acontecem coisas na nossa vida que estão completamente fora. Quando acontecer alguma situação que te impeça de assistir o vídeo dentro dos 20 dias, você vai mandar um e-mail para si para falar, professora, né, fulano, atendimento, enfim, eu estou precisando assistir a aula 2 e 3 de história porque eu tive um problema aqui, eu tive uma cirurgia, tive que viajar, eu estava estafado, enfim, eu não consegui acompanhar. Então você pode abrir uma sessão, nós vamos abrir a sessão. Não precisa ser também inflexível e absolutamente militar com você. Mas vai já demandar um esforço maior seu. Você já vai precisar ficar fazendo esse pedido. E eu sei que você, como futuro diplomata, não vai querer ficar se constrangendo muito, então você vai fazer esse pedido só quando ele for necessário, tá? Nós não o negaremos, você poderá fazer isso, mas a intenção dos 20 dias é disciplina mesmo, tá, gente? É fazer você manter um ritmo de estudo. Já existem alunos que estão numa condição diferente, que estão em outro país, que estão passando por um processo de saúde que merecem a nossa atenção particular. Mas para o aluno que está bem, por favor, vamos nos esforçar e procurar manter um ritmo. Se o ritmo não houver, se a constância não estiver presente, né? Se o passo a passo não for dado, dificilmente em uma terceira fase você chega com constância, com conteúdo suficiente para passar. Então essa disciplina é para o seu bem, tá bom? Perseverança eu já comentei, mas vamos trazer uma outra abordagem. Como continuar, né? Todos começam animados, mas dá 6 meses, 2 anos às vezes até de estudos e o cansaço chega. Uma das coisas para te ajudar a chegar lá com menos sofrimento é apreciar a sua jornada, né? Aqui o escalador ele observa uma paisagem maravilhosa enquanto está se matando de fazer força, tá? Então, no nosso caso, o que seria apreciar a jornada? Eu tenho certeza que alguma coisa te trouxe para a diplomacia e provavelmente as próprias disciplinas, pelo menos algumas delas, te trazem algum prazer, alguma alegria em estudar. Tem pessoas que se identificam bastante com os livros de história, gostam de estudar a história do Brasil, a história mundial. Tem outras pessoas que se identificam muito com a disciplina de política internacional, gostam das questões relacionadas à política externa. Isso é válido também para os outros campos, geografia, né, para os idiomas, por exemplo. E claro, eu sei que em primeiríssimo lugar, estourado em todas as paradas de sucesso, está teoria microeconômica. Certamente é o que os alunos mais adoram estudar, fazer contas, gráficos, né, movimentar os gráficos, enfim, eu sei que isso daí a pessoa não faz nenhum esforço, ela simplesmente estuda, adora, acha o máximo, tenho certeza, né? E nem é com viés de professora de economia que falo isso, é, né, com convicção dentro de mim. Enfim, você vai precisar chegar lá apreciando a jornada, para que não seja tão enfadonho, não seja tão tenebroso, ai meu Deus, eu tenho que estudar, não. Você vai pegar um livro bacana, agora eu vou ler essa parte de história aqui, vou me explicar para mim o que está acontecendo, vou rever a aula, como um momento agradável, tá? Então, não necessariamente precisa ser um martírio. A sua jornada pode ser também, apesar de cansativa, isso eu não tenho a menor dúvida, ela pode ser agradável. Essa foto é a que eu mais gosto dessa sessão de fotinhos aqui, que é esse camarada caindo, né? Não desista. Se você, nos seus momentos de reflexão, chegou à conclusão que sim, diplomacia é o meu objetivo, ao longo do caminho, na sua parada estratégica, você falou sim, diplomacia permanece sendo o meu objetivo, provavelmente você passe por essa situação, tá? Lamento te dizer. É exceção total à regra os alunos que passam no primeiro concurso, ou que passam assim, logo que tentam, né? Logo que começam a trajetória. Via de regra, essa cena é muito mais comum, tá? Talvez ela seja válida para você. Às vezes você não vai entrar no TPS por 0,25. Às vezes não vai entrar por um erro da banca. Não vai entrar porque a mulher que recolheu a prova no dia da sua prova não te deu um único segundo a mais para você anotar uma resposta no seu caderno de questões. E isso fez diferença. Não vai passar porque no dia da prova discursiva, da mais difícil, né, da prova discursiva que você estava com mais medo de fazer, bem nesse dia o carro dos churros estaciona na frente da faculdade que você está fazendo a prova e fura o pneu do carro dos churros. Então, você querendo dissertar a respeito do pensamento de Celso Furtado, você precisa ouvir churros R$1, churros a R$1. Minha senhora, venha comer churros a R$1. E daí, como é que faz? Aí você tira uma nheca de uma nota e a culpa não é de todo aquele ano que você trabalhou produzindo. A culpa é do pneu do carro dos churros, tá? Então, não desista. Afinal de contas, ali é evidente que foi um fator externo. Tudo não está sob seu controle. Você não é todo poderoso. Você é apenas mais um elemento nesse negócio, tá bom?
Então, o quase na sua vida faz parte da sua conquista. No ano seguinte, você já vai ter feito algumas técnicas de memorização, por exemplo, e de concentração, que vão impedir que o carro dos churros te atrapalhe, né? Aí, nesse dia, você vai ter uma outra coisa, como eu já vi alunos mencionarem, pessoas abrindo chocolate ao seu lado. Um chocolate ou outro vai, mas aí tem um camarada que é chocolatra e não para de abrir chocolates ao seu lado. E, de repente, né, exala um cheiro desagradável e você, apesar de silêncio, não tem carro de churros nenhum, mas o cheiro te dá náuseas e você também não passa. Enfim, são tantos os fatores, são tantas as variáveis que fazem você ser bem-sucedido ou não, que é importante que você desde já coloque esta cena na sua mente. Pode ser que eu esteja quase lá e não chegue, e nem por isso eu devo me sentir culpada, eu devo achar que o dinheiro e o tempo que eu gastei foi para nada. Não, eu vou me levantar. O duro é que é sempre mais um ano isso, né? Mas vou me levantar, vou trabalhar mais um ano e vou estar mais preparado para o ano que vem. Isso tudo faz parte não só da nossa trajetória rumo ao sucesso, faz parte da nossa trajetória humana, de vida, tudo é assim, né? Não é apenas esse tipo de conquista que está cheio de quase, a nossa vida está cheia de quase. Por último, quando você vencer, eu sei que você se decepcionou com essa foto, você esperava uma foto de um camarada no pico do Everest, super feliz, com os braços abertos e comemorando. Na verdade, você sabe que vencer nessa prova é apenas o primeiro passo para uma nova jornada, né? Assim como quando a gente passa no vestibular. Parece que o fim está no vestibular, quando na verdade o vestibular é tão somente um meio. Você chegou, se esforçou, passou numa prova e agora você precisa encarar toda a sua faculdade. Então aqui também você vai passar, mas é depois que você entrar que você vai ter que lidar com, por exemplo, deslocamentos para lugares que você não queria, morar em países que você não queria. Às vezes você vai ter mais filhos do que tinha planejado e vai ver a dificuldade das crianças se estabelecerem em países de línguas diferentes, de culturas diferentes. Esses vão ser desafios que hoje para você são muito empolgantes, mas ao longo da sua jornada talvez sejam motivos de grande dificuldade para você. Então é necessário, tá? Fazer dessa trajetória rumo ao Rio Branco mais uma experiência de crescimento para que a tua trajetória durante a sua carreira diplomática também já esteja carregada de uma bagagem de experiência de vida que te permita não apenas ser um diplomata, como também ser um diplomata de renome, uma pessoa respeitada, alguém que vai defender os interesses do Brasil de forma lúcida, de forma sã, de forma plena, que vai realmente defender os interesses do brasileiro no exterior, que vai nos representar, né, nós como povo brasileiro, vai nos representar de forma honrada, digna, né? Isso tudo você adquire ao longo da caminhada, também desta caminhada. Não esqueça, o fim é apenas um outro começo. Então, feita essa palestra, esse rápido momento aí de choque de realidade, tá? Não quero que você entre no curso ciclo achando, ai, será que eu fiz uma escolha boa e agora eu vou ser diplomata? Se eles não forem diplomatas, eu vou colocar a boca no trombone e vou falar que eles não aprovam coisa nenhuma. Gente, é um trabalho de equipe e a equipe está aqui para te ajudar. Nós queremos sim que você chegue, mas não queremos ficar levantando troféus para nos gabar que nós temos tanto de tanto. Se os troféus vierem, claro, nós vamos agradecer se vocês nos permitirem publicá-los, sem hipocrisia, né? Sem demagogia aqui. Mas é muito mais do que isso, né? Nós estamos envolvidos com esse concurso, é a nossa opção de trabalho, mas isso também nos faz nos envolver com a sua angústia, com a sua dificuldade. E isso a gente vai desenvolvendo e vai aprofundando ao longo do nosso relacionamento. Então vamos agora falar em termos do nosso curso, por que a nossa proposta pode ser também considerada por você como uma boa proposta e suficiente para te ajudar a chegar no seu objetivo. Primeiro, porque nós temos 24 aulas das disciplinas principais, são mais aulas do que em geral o mercado costuma ofertar. Por quê? Porque os editais são enormes. Nós temos editais violentamente malvados com o candidato. E o candidato vai precisar dar conta desse edital. E mais do que isso, ele vai precisar dar conta das entrelinhas do edital. Em geral, você pede mais do que o que está no edital, como aconteceu nas provas desse ano do TPS. Então, nós temos 24 aulas de todas as disciplinas principais. 12 aulas de idioma. E aqui eu já coloco para você. São 12 aulas de idioma, meu povo. É pouco, tá bom? Não se aprende idioma com 12 aulas, tá? Se você pretende fazer idiomas com a ciclo, eu sugiro, claro, que você já venha com prévio conhecimento de francês e de espanhol, tá? A inglês tá aqui, tá na disciplina principal.
Mas francês e espanhol é interessante que você já chegue falando, né? Se você quiser aprender francês, não é no curso ciclo. O curso ciclo é francês instrumental para a prova. É um curso para a prova, tá? O espanhol também. Curso para a prova, tá? Então, eu sugiro que você, se você ainda é iniciante nesses idiomas, que você procure fazer esse idioma por fora. Você pode, inclusive, procurar os nossos professores, eles dão aula por fora, tá? O Igor Barca, a Raquel Costa, o Jansen, né? Bem que o Jansen está aqui, né? O Jansen, professor de inglês, ele está aqui nas disciplinas principais, mas enfim, o inglês mais necessário do que qualquer outro. Então, você se matricula conosco no próximo semestre, né? Mas, por enquanto, esse é o objetivo. E também 10 aulas de redação, fase super importante, segunda fase da questão. Então, a nossa proposta é para o concurso completo. Não estamos dando um curso para o TPS, estamos dando um curso para o concurso de admissão à carreira diplomática, tá bom? Também temos aqui um programa muito importante, que é o programa de discursivas. Não é um curso paralelo, não são aulas de questões discursivas, são listas, né? Algumas matérias são listas e outras são questões propostas pelos professores que devem ser respondidas pelo aluno nos moldes da segunda e terceira fase da prova e serão corrigidas pelo professor. Nesta correção, o professor vai apontar os seus erros, né? E vai também indicar eventualmente uma bibliografia, um aprofundamento, algo que você precise fazer para suprir alguma lacuna. Então, esse programa de discursivo, ele é uma ferramenta aliada ao nosso curso núcleo, tá? Que são as aulas. Isso aqui é mais uma ferramenta para te dar uma certa musculatura intelectual. Tenho visto nessa minha caminhada, né? Já estou há 7 anos trabalhando com o Rio Branco, né? Preparando candidatos para o Rio Branco. Nesse tempo, já passamos por mais ou menos, juntando aí entre alunos de videoaula, alunos de cursinho, né? Cursinho presencial, enfim, com certeza mais de 1.500 pessoas, então já deu para ter mais ou menos um perfil do aluno que vence. E olha, para mim, professora de economia, eu falo que os alunos que fazem discursivas, eles sempre têm notas melhores do que o aluno que não faz a discursiva. Por quê? Porque a técnica de você não apenas ler, mas você tem que convencer um professor super chato e criterioso que você sabe o que você está falando, ou seja, que você tem argumentação, tem sustentação, que você consegue amarrar, que você consegue andar por cima, ser elegante, porque é uma das coisas interessantes nesse concurso, fazer uma boa resposta, apresentar, né, aquilo e ainda conseguir uma boa nota. E se você não conseguiu essa boa nota, você vai atrás da bibliografia, vai tentar fechar suas lacunas. Se você faz esse tipo de exercício ao longo do ano, não apenas você está muito mais preparado para encarar a terceira fase, então quando você passar no TPS, você vai apenas fazer uma revisão e não começar do zero o seu estudo. Afinal de contas, o estudo de primeira e terceira fase é um estudo bem diferente, né? Algumas matérias, então, é super diferente. Mas também você vai estar mais capacitado, mais habilitado para a primeira fase. Por quê? Porque você teve que escrever sobre aqueles assuntos. Então, na hora que é solicitada uma questão objetiva, você também consegue respondê-la com muito mais segurança. Então, é altamente recomendado que você faça também um programa de discursiva, tá? Um programa à parte e individualizado. Você pode escolher apenas algumas disciplinas, tá? Existem algumas aqui que eu recomendo mais, né? Recomendo todas, lógico, mas existem algumas aqui que eu queria sua atenção. Produção textual, por exemplo. São 10 listas, ou seja, cada lista tem uma redação e 2 exercícios discursivos que você deve produzir quinzenalmente. Então, ao longo do ano, você vai produzir 30 exercícios de produção textual. Você vai chegar na segunda fase muito mais seguro, muito mais tranquilo, já tendo desenvolvido esse raciocínio muitas vezes, vai estar treinado, tá bom? Que mais que nós temos? 12 listas de inglês. As listas de inglês também são fortes, porque são 3 exercícios. Entre redação, versão, tradução e resumo, você vai fazer 36 exercícios, ai meu Deus, ao longo do ano, sendo corrigido pelo professor, que vai fazer seus comentários. Então, você vai chegar na terceira fase de inglês muito mais seguro. Você já fez versões, já fez traduções, já fez resumos, já aprendeu onde que você sempre erra e vai muito mais preparado. Então, esses 2 aqui eu peço sua atenção. Se você tiver que escolher, né, tem muito peso na prova. A segunda fase inteira está aqui e a terceira fase, né, o inglês é muito relevante, assim como as outras disciplinas. História do Brasil, o professor Rodrigo elaborou um programa de 24 questões, ou seja, são mais ou menos 3 ou 4 questões por bloco, tá? Você vai lá fazer um bloco,
a regência, né, o primeiro reinado. Concluir o primeiro reinado, vai ser proposto 4 questões para você, onde você vai dissertar sobre várias frentes e você vai submeter sua dissertação à correção criteriosa do professor Rodrigo. E assim, uma matéria que em geral os alunos gostam tanto como é a História do Brasil, se alia ao treinamento da discursiva de história. Então você pode produzir também um diferencial na terceira fase. Todo mundo acha que a História do Brasil é fácil e não treina. Aí, quando chega o resultado da terceira fase, leva um susto, porque justo na disciplina que ele achava mais fácil, ele foi mal, tá? Então não se iluda, mesmo que você ache fácil, é muito interessante que você treine, tá bom? Claro, o mesmo é válido para todos os outros, né? São 12 questões de economia. Economia não é puxando sardinha, porque não tem o menor motivo para isso, mas economia também precisa ser muito treinado, economia engana muita gente. Temos questões de geografia e política internacional que vão cair junto, vamos ver como é que vai ser a prova desse ano. E 5 questões de direito, uma por mês para você estudar. Direito, o programa é menor, mas observe que a professora vai debater essas questões também em aula, então isso ganha muita, vai te dar qualidade de você ampliar aquilo que foi solicitado pela professora no texto, na aula, né? Você vai poder discutir com ela, vai poder ampliar sua visão e também vai ser um treinamento muito interessante. Então, para os que puderem, coloque também discursiva no seu pacote. Se você não puder, divida um pouco, faça algumas discursivas esse semestre e semestre que vem você entra com alguma outra discursiva, por exemplo, né? Uma ideia para os que estão precisando dividir o seu tempo, seus recursos, coisas do gênero. O corpo docente, todo o currículo, você vê no nosso informativo, disponível no nosso site, tá? Tá lá todo o currículo resumido. Se fosse colocar o currículo inteiro dele, socorro, né? Ia ser muita página de currículo e não tô brincando, é verdade mesmo, a produção dos professores é muito boa. Mas aqui é aquilo que interessa, quanto tempo que eles trabalham com a nossa prova, tá? Nós temos aqui a professora Raquel, que é professora de português, redação e espanhol, tem experiência de 11 anos com concursos públicos e 2 anos com Rio Branco. O Rodrigo Goiena é um professor que já escreve livros didáticos pela editora Foco, ele escreveu a seção História do Brasil, daquele livro Como Passar no Concurso de Diplomacia. Ele 2 anos treina para o Rio Branco, um professor muito detalhista, muito aprofundado, bem criterioso. Se você quiser assistir uma aula demonstrativa, nós temos a demonstração da videoaula, você pode assistir, tá? Aqui mesmo no site da Ciclo, você pode clicar na bolinha História e lá você vai ter acesso a uma aula dele, idem vale para o Igor Barca, para a Raquel, para mim, tá? Então o Rodrigo é um excelente professor, e eu tenho certeza que a sua história vai ficar muito mais aprofundada depois de assistir as aulas com ele. O professor Jansen, que tem uma experiência ampla com docência da língua inglesa, ele ensina pessoas para missões militares, missões diplomáticas, ele morou em Londres, tem certificado, tem diploma, E uma coisa muito interessante do currículo do professor Jansen é que ele é mestre em relações internacionais. Então, além de ele falar inglês com absoluta fluência, né, afinal de contas, quem morou fora tem bastante fluência no idioma, é o caso dele, o inglês dele é britânico, tá? Ele também, como ele tem formação em relações internacionais, tem muita afinidade com o inglês da diplomacia. No caso, ele vai utilizar textos de relações internacionais, de debates da geopolítica, isso tudo é o material dele, é o que ele está acostumado. Então, ele vai juntar as duas coisas para você, vai te fornecer uma aula bem ritmada. A aula dele é ritmada, tá? Você precisa estar bem atento. É um professor que, assim como eu, fala rápido, mas ele fala inglês, a aula inteira é em inglês. Então, vá preparado para dar um up aí nos seus estudos. Professor Igor Barca, ele tem um outro ritmo, um professor bem mais tranquilo. Então, se você está inseguro no francês, você tem condições de acompanhar bem legal a aula dele. Professor de idiomas há mais ou menos 10 anos, tá? Prepara para o Rio Branco, já tem uns... agora me fugiu a meia hora que eu tô gravando, mas acho que uns 3, 4 anos. Pode perguntar para ele para garantir. E ele também é dono de escola, estuda idiomas, né? Professor que fala várias línguas e tudo, mas no nosso curso ele ministra francês, tá? Temos a professora Blenda, há 13 anos já que ela dá aula, já deu aulas em cursinhos, né, conhecidos aqui no mercado, cursinhos preparatórios, já tem alguns anos que trabalha com a prova do Rio Branco, conhece muito bem a dinâmica a relação, né, de direito interno e internacional que a prova costuma fazer, tá? Temos o professor Marcos, também professor há 21 anos, desde 2012 preparando candidatos para o Rio Branco. Esse professor, ele dá aula no curso Sigma em Brasília, isso é muito bom para nós, que o professor também dê aula no ensino médio, porque isso lhe garante uma didática própria. Ele é um professor bem ativo, muito material publicado, está fazendo livro,
desenvolvendo projetos na área tecnológica, enfim. E é um professor também que conhece a nossa prova, e o foco dele, o domínio maior dele é na área de geopolítica, e é aí que ele vai pegar. É aí que a gente está apostando que a prova vai pedir agora que juntou com política internacional na terceira fase, né? Então também um professor bem simpático, tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. Tem eu, né, como eu disse, estou desde 2007, trabalho exclusivamente para preparar alunos para o Rio Branco, tá? Até já tentei me arriscar preparar alunos para vários outros concursos, mas a demanda aqui ela requer que eu fique só aqui por enquanto, pelo menos. Então vamos trabalhando com vocês, só preparando para o Rio Branco, tá? Então já deu para acumular alguma experiência, creio que tenho bastante a acrescentar também. Temos a professora Daniela, que é uma professora muito detalhista, muito exigente, tá? Uma professora de política internacional, ela que ministrou a aula da política externa da Dilma, espero que todos vocês tenham assistido, foi uma aula gratuita oferecida pela Ciclo, e ela dá aulas desde 2010, conhece muito bem a dinâmica da prova, é muito antenada com os acontecimentos da atualidade, com a política externa brasileira, e vai trazer um curso de alto nível para vocês, eu tenho certeza disso. O sistema, nesse momento eu não estou usando o sistema para regravar essa aula, ele foi usado na aula ao vivo, né? Mas você, se desejar, pode marcar um teste conosco ou mesmo assistir uma aula de teste para conhecer como ele funciona. O sistema e-learning normal, como vários outros do mercado, com todas as funcionalidades, áudio, vídeo, quadros, documentos, e temos um moderador, suporte 100% do tempo online. Então qualquer problema de sistema, de internet, de trava, o moderador está ali para tirar sua dúvida na mesma hora que ela acontecer, tá? Você pode chamá-lo de forma privada, ele vai te atender sem que para isso a aula precise parar ou ser interrompida. E temos também essa funcionalidade já mencionada das aulas gravadas, tá? Elas ficarão 20 dias disponíveis para o aluno, com a ressalva de que elas são liberadas em até 5 dias úteis depois da ministração ao vivo. Então, por exemplo, segunda-feira teve aula de português, ela vai estar liberada sexta-feira para vocês, tá? Então a aula não é liberada no dia seguinte, não temos isso para oferecer e não quero fazer nenhuma propaganda enganosa, tá? Você vai, ai meu Deus, mas está demorando demais essa aula, 5 dias, é sempre antes da aula seguinte. Mas nós ainda não estamos ofertando a aula imediatamente depois. Existem motivos técnicos para isso, tá? Não me cabe agora te explicar. Mas até 5 dias depois as aulas estarão lá. Então, para quem, por exemplo, precisa assistir o curso inteiro gravado, existem vários casos de aluno que não pode ouvir a aula ao vivo. Então, você simplesmente vai estar uma semana para frente, não tem prejuízo, entende? As pessoas vão ter assistido a aula na semana anterior, você vai estar uma semana atrasada em relação à turma. Não tem nada grave nisso, desde que você se organize, tá? Então, também é possível assistir as aulas gravadas normalmente. Você vai ter acesso ao site exclusivo do curso, vai ter a sua senha, tá? Todo o acesso de aluno às salas, ele é monitorado, então você pode, enfim, assistir tanto a aula ao vivo quanto a gravada, e nesses 20 dias você pode assistir de forma ilimitada. Se quiser assistir 300 vezes, você pode assistir. Não aconselho, aconselho que você assista apenas o suficiente, porque você tem muitas tarefas para executar, tá bom? Seja pragmático. Bom, sobre o concurso eu não vou desenvolver muito aqui, eu creio que todos que estão assistindo esse vídeo já sabem como funciona o concurso, né? Nós temos as fases, a primeira fase objetiva, depois temos a redação, a segunda fase, a terceira fase com as demais disciplinas, sempre empilhado, é sempre um desespero, é sempre uma correria, e por causa disso é importante que você se prepare para a prova. O que você quer, né? Passar no TPS, falar para o mundo que você deu conta de passar no TPS, ou você quer ser um diplomata? Se você quer ser um diplomata, então se prepare para a prova inteira, né? Para todas as fases. Sempre atente para as bancas, isso é uma preocupação de todos os professores, né? Falar um pouco a respeito de banca. É muito importante que você conheça quem está por trás, seja as manhãs do CESP, como instituição, sejam os professores que compõem a banca de terceira fase. Sempre é publicado no Diário Oficial, em geral muito em cima da prova, mas eles não mudam todo ano, então dá para você acompanhar, isso é uma coisa importante. Bom, o nosso desafio então como equipe é preparar você para conquistar sua vaga, tá? Então, para isso, nós vamos oferecer para você um curso extensivo, né? Vamos oferecer atividades, vamos oferecer as bibliografias, vamos indicar os materiais, vamos dar as dicas de prova, vamos dar todo o apoio necessário, tá? Com todas as limitações que os seres humanos têm. Nós todos somos também temos as nossas limitações. Mas dentro do que nos é possível, vamos passar, esta é a nossa proposta para vocês, essa quantidade de aulas, e este é o nosso objetivo, tá? Agora,
Por outro lado, para que você vença, você alcance, é necessária uma participação ativa. Assistindo, lendo, se exercitando e principalmente produzindo. Produzindo em que sentido, né? Você vai fazer as suas questões, você vai fazer as questões objetivas, você vai ler os textos indicados. Você precisa também responder de forma ativa, porque a vitória, a gente pode até depois se gabar, né? Aprovamos tanto, que maravilha, isso é muito comercial. Mas a vitória, ela é muito escrita por você. É você que vai determinar se você vai chegar lá ou não. A gente está aqui para te ajudar, para te capacitar, para te empurrar, para te dar as ferramentas. Mas a vitória é você que vai produzir. No final, saiba que se você venceu e você vai vencer, se alegre, né? Porque é fruto do seu esforço, é fruto do seu trabalho, provavelmente do trabalho de pessoas que estão bem pertinho de você, sua família, e por isso, chegando lá, é porque você certamente mereceu, fez a sua parte, tá? Então, conte conosco. Se você ficar conosco, escolher a Ciclo, seja muito bem-vindo, né? E vamos estreitar esse relacionamento ao longo do ano. Se você não escolher a Ciclo, boa sorte, sucesso na sua caminhada. Se você fizer essa caminhada sozinho, mais perseverança ainda, você também tem toda a condição de chegar lá, tá? Esperamos tê-lo conosco aqui. E se for esse o seu caso, seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail contato@cicloead.com. Muito obrigada por sua paciência, muito obrigada por estar comigo até aqui e nos vemos em breve. Um abraço.